cerca de 12 mil anos, o homem primitivo era considerado nômade, caçador e coletor. Preocupava-se apenas em fixar-se em locais onde havia comida. Aos poucos, foram desenvolvendo a agricultura e o pastoreio para a fixação de tribos. Mesmo quando não se tinha escrita, já existiam noções de regras impostas pelos grupos sociais, consideradas inclusive um dos pilares da evolução humana, pois viabilizava a vida em sociedade. Esse direito é chamado de primitivo, arcaico ou direitos consuetudinários. Inicialmente, a escrita operava-se por ideogramas ou pictogramas e, posteriormente, por fonogramas. Os primeiros documentos são de escritas cuneiformes, confeccionadas na Mesopotâmia por volta de 3000 a.C. Com estilete, moldava-se argila mole e deixava secar. A Mesopotâmia é considerada o berço da nossa civilização. A palavra Mesopotâmia significa terra entre rios. São os rios Tigre e Eufrates, que ficam localizados lá no Oriente Médio, atualmente, onde está o Iraque. É uma região muito importante ali, que grande parte da civilização acabou surgindo, principalmente no aspecto político, na constituição de Estado, na constituição de população entre os rios Tigre, Eufrates, Jordão e Nilo. Toda essa região é conhecida como crescente fértil. Por meio deste tipo de escrita, os comerciantes registravam as transações comerciais. Os impostos arrecadados eram documentados, organização das cidades-estado, estipulação de quem herdará os bens pós-morte do proprietário. Com o passar do tempo, a escrita também foi usada em textos literários e religiosos. Datada de 2450 a.C., a Estela dos Abutres é um bloco de pedra na qual se esculpiu o mais antigo tratado internacional já encontrado. Representava a vitória do rei Eannatum na cidade-estado de Lagash sobre a vizinha Uma e contém os termos de paz, delimitação das fronteiras entre as duas cidades e as grandes realizações do vitorioso de guerra. Datado de 2350 a.C., o Código de Urucagina é um dos primeiros registros históricos de codificação de normas jurídicas. Jamais foi encontrado, mas sabe-se de sua existência por outros textos que lhe fazem referência. O documento combate a tirania e a opressão com o registro da ideia de liberdade. Nele há mecanismo para limitar os poderes dos sacerdotes, bem como dos altos funcionários públicos. A norma também resguardava direitos de cegos, pobres, viúvas e outros desafortunados. Todos tinham direito de usar parte do solo, mas ninguém possuía a propriedade. No Código de Urucagina, a vida era considerada um dom divino, sendo negada a pena de morte. Os danos eram reparados por multa. O nome faz referência ao rei Ur-Nammu, da cidade de Ur. O Código de Ur-Nammu é uma placa de argila escrita em língua suméria, com 57 normas jurídicas. Apenas 30 foram recuperadas. Entre as regras constam as seguintes: se um homem cometer assassinato, esse homem deve ser morto. Se um homem arranca o pé de outro, pagará 10 moedas de prata. Se um homem raptar, ele deverá ser preso e pagar uma quantia de dinheiro. Surge então o Instituto da Indenização como compensação aos castigos físicos. A principal contribuição do Código de Ur-Nammu se refere à possibilidade da conversão de penas que seriam penas corporais, penas violentas, em penas pecuniárias. Isso, para a época, afinal de contas, esse código foi escrito há mais de 2000 anos antes de Cristo, é considerado uma grande evolução.
e também reduziu consideravelmente a violência, a crueldade, o grau de crueldade das penas até então impostas. O que hoje são tipos penais como lesão corporal, roubo, sequestro, no Código de Ur-Namur já havia previsão legal. Pode-se entender por leis de Esuna, cerca de 1930 a.C., como reunião de textos a partir de 2 placas de argila encontradas no Iraque, em 1945 e em 1947. Contém cerca de 60 artigos, parágrafos com temática variada. Trata sobre o sistema de julgamento, bem como sobre o funcionamento do reino e do palácio, contendo também normas sobre a escravidão e o direito de família. A sociedade da Babilônia, ela era basicamente dividida em 3. Existia a classe chamada dos Aviluns, que eram os homens livres, os funcionários públicos, sacerdotes, soldados. Existia uma classe intermediária, chamada de Musqueno, que era também composta de homens livres, porém não do mesmo status dos Aviluns, e estavam um pouco acima dos escravos, que integravam essa terceira categoria da sociedade da Babilônia. O Código de Lipit-Star é o segundo código mais antigo encontrado e provém do seu autor, o rei Lipit-Star. Essa norma previa situações como: se um homem invadir um jardim de outro homem com a intenção de roubar ou cortar uma árvore desse jardim, terá que pagar moedas de prata. Se engravidar uma mulher que não seja uma escrava, ele terá que sustentá-la e seus filhos com ela não serão seus herdeiros. Se um homem alugou um boi e o danificou, terá que pagar uma parte do seu preço em moedas de prata. O Código de Hammurabi é um dos documentos mais importantes do mundo antigo. Encontrado em 1902, está no Museu do Louvre, em Paris. É um bloco monolítico de pedra, possui 46 colunas, contém 281 leis em 3.600 linhas, escrita cuneiforme. Sua escrita se deu na pacificação entre os povos semitas e sumérios, na unificação da Mesopotâmia. Por isso, representava harmonia, consolidação dos costumes e ampliação do direito e da lei para todos os súditos. O rei Hammurabi, considerado grande monarca, se preocupava com o senso de justiça e a implantação da ordem social. A história também registra a administração de bons reis, que elaboravam bons decretos com o único fim de proporcionar o bem geral para os seus súditos. Um desses foi o famoso rei Hammurabi, que governou o primeiro Império Babilônico em cerca de 1792 a.C. Seu nome, conforme o costume da época, elogiava uma divindade adorada pelos amorreus chamado Amu. Hammurabi, portanto, significa Amu é grande. São as famosas cartas de Mari, pequenos tabletes de argila contendo inscrições antigas, que nos oferecem a mais rica fonte de informações sobre este rei. Elas o apresentam como um notável administrador, preocupado sobretudo com o bem-estar dos homens. As normas do Código foram fundamentadas no princípio da Lei do Talião, que estabelece a equivalência da punição em relação ao crime. Também deixou alguns legados que até hoje são utilizados, como os princípios da igualdade, publicidade. Permitia cópia, já que o código era visível a todos, além do princípio basilar da segurança jurídica. Vejamos a seguinte divisão da norma: leis penais relativas a fraudes processuais, direito da propriedade, direito da família e sucessões, leis penais relativas a lesões corporais, responsabilidade profissional, direitos e obrigações de médicos, veterinários, barbeiros, pedreiros, barqueiros, regulamentação de preços e salários, regula a posse e a propriedade dos escravos.
juiz dirige um processo e profere uma decisão e redige por escrito a sentença, se mais tarde o seu processo se demonstra errado e aquele juiz no processo que dirigiu é convencido de ser causa do erro, ele deverá então pagar 12 vezes a pena que era estabelecida naquele processo e dever-se-á publicamente expulsá-lo de sua cadeira de juiz. Nem deverá ele voltar a funcionar de novo como juiz em um processo. Se alguém furta bens do Deus ou da corte, deverá ser morto. E mais, quem recebeu dele a coisa furtada também deverá ser morto. Se alguém comete roubo e é preso, ele é morto. Se um oficial superior foge ao serviço e coloca um mercenário em seu lugar no serviço do rei e ele parte, aquele oficial deverá ser morto. Se uma irmã de Deus que não habita com as crianças, mulher consagrada que não pode casar, abre uma taberna ou entra em uma taberna para beber, esta mulher deverá ser queimada. Se uma mulher não é inocente, se ausenta, dissipa sua casa, descura seu marido, deve-se lançar essa mulher na água. Se a mulher de um homem livre tem feito matar seu marido por coisa de outro, se deverá cravá-la em uma estaca. Se alguém arranca o olho a um outro, deverá arrancar o olho. Por não se terem muitos documentos jurídicos da época dos faraós, não se sabe qual era precisamente o direito do Egito Antigo. O que se sabe é abstraído de contratos, das decisões judiciais e dos testamentos. O direito tributário era baseado na proporção do rendimento. No cálculo dos tributos pelo Estado, por exemplo, verificava-se a enchente do rio Nilo, para que se pudesse saber como foi a colheita. Todo o poder público era exercido pelo faraó, que elaborava as normas, as aplicava e as julgava em última instância. O Antigo Testamento ou Torá é a principal fonte do direito para os hebreus. Presume-se que o corpo bíblico do Antigo Testamento foi elaborado ao longo de vários séculos, a partir do rei Davi, no século X a.C. Pelas crenças judaicas, o direito é todo enviado de Deus, sendo sua única fonte. Não há, portanto, diferença entre a norma moral, religiosa ou jurídica. Toda e qualquer violação de suas normas é considerada pecado e é, portanto, crime, passíveis das mais severas penas, tais como a morte por apedrejamento.